Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Hoje, meus irmãos, estamos aqui reunidos para mais um Evangelho diário, reunidos para juntos acolher os doces ensinos do Cristo e os grandes esclarecimentos do Evangelho para a nossa alma. Então sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos os nossos irmãos, a nossa grande família do Evangelho, um bom dia, um dia de muita serenidade, um dia de muita paz. Meus amados irmãos, que hoje e sempre Jesus possa estar conosco, nos abençoando, guiando os nossos passos e tranquilizando o nosso coração. Para a gente começar hoje o nosso Evangelho diário, meus irmãos, eu convido a todos para a gente tirar uma frase desse livro, Um Minuto com Chico Xavier. Às vezes, em alguns dias, nos Evangelhos diários, o nosso coração partilha aqui inicialmente uma frase para a gente começar o nosso encontro. Geralmente aos domingos, um dia que a gente tem um pouquinho mais de tempo para o nosso encontro aqui da nossa grande família do Evangelho, a gente se dedica também a tirar, antes de começar a nossa reflexão. Então vamos pedir aos bons espíritos que nos protegem, aos bons espíritos que nos guiam, que têm muito amor por nós. Vamos pedir aos bons espíritos que trabalham na seara de Jesus e que servem a Deus, que eles possam nos enviar, neste momento, neste nosso humilde encontro do Evangelho diário, uma palavra que o nosso coração está mais necessitado. Hoje a palavra que saiu é a de número 67, meus irmãos. Essa aqui, quando eu abri, meus olhos vieram direto para ela. E nessa palavra 67 é do espírito de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. E André Luiz nos diz: não despreze o seu corpo. O músico não interpreta a melodia usando instrumento desafinado. Meus amados irmãos, como é preciosa essa passagem de hoje. Não despreze o seu corpo. O músico não interpreta a melodia usando instrumento desafinado. É muito importante a gente cuidar do espírito, cuidar da alma, digamos assim, porque nós, quando estamos encarnados, chamamos de alma. Mas, meus irmãos, é muito importante a gente cuidar da nossa parte espiritual, vou colocar assim. Mas não podemos desprezar o corpo. Precisamos cuidar da nossa matéria. Precisamos cuidar deste corpo abençoado, que é um templo também. Pois é graças a ele que estamos aqui, reencarnados. Sem a matéria física, não estaríamos reencarnados na Terra. Então, precisamos cuidar, não apenas da parte espiritual, mas também da nossa parte física, do nosso corpo. E há diversas formas da gente cuidar do corpo, sobretudo buscando equilíbrio. Equilíbrio. Meus irmãos, então com essas palavras que a boa espiritualidade nos enviou, nos convidando a ter um olhar um pouquinho mais carinhoso, a ter um pouco mais de cuidado com o templo que é o nosso corpo. E eu vou até acrescentar aqui, ter cuidado também com as energias que nos envolvem. Eu vou citar aqui, quando a gente sente muita raiva, quando a gente se deixa levar pelo ódio, a gente também está prejudicando a nossa esfera física do corpo, a nossa questão biológica, porque a carga energética de raiva e de ódio afeta também o nosso corpo. Meus irmãos,
tudo, os nossos sentimentos, eles carregam, a nossa questão emocional carrega uma carga energética tão alta que também afeta o nosso corpo. Então, cuidar do corpo, vou dizer aqui, também é manter os pensamentos elevados. Bom, meus irmãos, são com essas palavras que a gente inicia hoje o nosso encontro deste domingo. Muito feliz por todos os irmãos que estão aqui. E, aliás, nós estamos acompanhando a todos os comentários de vocês, meus irmãos. Particularmente, deixar aqui o nosso carinho por todos os comentários no nosso evangelho da história de Santo Antônio, que ele vai até aquela família para poder ajudá-la, e ele vai ajudar aquele pedido de oração de uma forma muito especial, impulsionando aquela família a buscar algo melhor. Então, no Evangelho, a gente traz essa história, eternamente aqui agradecida por todos os comentários de carinho para com a nossa casa espírita, de todos os irmãos neste Evangelho. Nosso eterno carinho, estamos acompanhando cada bom dia, cada palavra de carinho que vocês destinam à nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Sintam-se então bem-vindos e vamos começar, meus irmãos, o nosso encontro de hoje, que a gente vai refletir o capítulo 29 do livro Luz Acima, que é uma história que particularmente eu gosto muito dessa história. Essa história se chama O Espírito que Faltava. E olha que interessante, porque Humberto de Campos nos conta a história hoje de uma mulher, já uma senhora praticamente, chamada Dona Arlinda. Meus irmãos, Dona Arlinda, certa vez, buscou uma casa espírita. Ela estava passando por alguns problemas de saúde. Então, desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam, Dona Arlinda foi atendida naquela casa espírita. Ela estava se sentindo muito perturbada, angustiada, tinha algo errado. Então, ela busca uma casa espírita esperando auxílio. Quando ela chega lá, ela é recebida pelo espírito amigo da casa, ela recebe ali o tratamento espiritual necessário. E aí, ela, diante desse espírito, ela diz: eu quero muito sarar e servir a doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, aqui eu estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Então, meus irmãos, Dona Arlinda diz assim: olha, eu vim aqui, estou cheia de perturbação espiritual, eu quero me curar disso, e se isso acontecer, eu prometo que eu vou começar a me dedicar ao trabalho mediúnico e aos trabalhos da casa com muito devotamento. Como se diz, como parte do meu coração que está agradecido. Dona Arlinda, então, foi curada. Humberto de Campos nos diz que ela recebeu os fluidos renovadores. Passado um tempo, meus irmãos, Dona Arlinda ficou feliz. Perdeu as fobias inquietantes, estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas reuniões doutrinárias, mas agora ela mudou a conversa. Dona Arlinda, então, foi curada, aquelas fobias, aquele desespero que ela sentia, ela já não sentia mais, e como parte do que ela havia falado, da afinidade dela com a doutrina espírita, ela diz: olha, eu vim aqui, busco tratamento, e assim que eu melhorar, eu gostaria de servir aqui a essa casa espírita em nome de Jesus. Eu gostaria de trabalhar no campo da mediunidade também. E essa chance é concedida a ela. Então, ela começa, depois do tratamento espiritual, a frequentar as reuniões mediúnicas. E ali ela estava.
Acredito eu que são as reuniões mediúnicas. Eu sempre digo aqui, meus irmãos, porque eu leio o capítulo com muito carinho, mas eu sempre trago aqui através das minhas palavras. Sempre leio aqui também alguns trechos para ser mais fiel, mas Humberto de Campos utiliza dizendo que ela começa a frequentar as assembleias doutrinárias, que a gente também pode compreender como reuniões mediúnicas. Então ela começa a frequentar. Só que agora o papo dela mudou. E aí Dona Arlinda começa a dizer: ah, o meu marido Amaro, se ele tivesse um emprego, eu ia me sentir mais disposta para o trabalho mediúnico. Será que os bons espíritos podem me amparar? Aí Dona Arlinda agora começa assim, ela está frequentando lá as reuniões, já passou pelo tratamento espiritual, e aí ela começa a pedir as coisas. Ela diz: olha, eu trabalharia melhor aqui no campo mediúnico se meu marido tivesse um emprego assim um pouco mais sólido, né, um emprego um pouco assim melhor. Será que a boa espiritualidade poderia me ajudar? Bom, os bons espíritos fizeram a intervenção e auxiliaram no que podiam para que o marido de Dona Arlinda conseguisse um emprego, que a deixasse um pouco mais tranquila para os serviços na casa. Passado um tempo, Dona Arlinda agora começa a ficar menos pontual nas reuniões. Antes ela frequentava sempre, agora ela já falta aqui, falta ali, já não frequenta tanto mais. Mas quando ela frequenta, aí um dia ela aparece e diz assim: ah, bons espíritos, como que eu posso contribuir na seara mediúnica? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, cercam-me de muitas preocupações. Sabemos que trabalhar aqui na mediunidade a gente precisa de paz. Mas como que eu posso fazer isso se os meus 2 filhos só me dão trabalho, só me dão preocupações? Será que seria possível os bons espíritos me ampararem nesse momento e encaminharem os meus filhos para um bom caminho? A boa espiritualidade, diante do pedido da amiga, ajuda ela e auxilia no que pode, dentro do que pode, para que os filhos de Dona Arlinda se encaminhassem para um caminho de mais paz. Passado um tempo, Dona Arlinda comparece novamente às reuniões. Só que desta vez ela faz um pedido diferente. Olha, graças a Deus eu tenho sido muito feliz nas minhas súplicas aqui. Mas como que eu posso iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade enquanto eu não mudar de residência? Os meus vizinhos só me perturbam. Aonde eu moro só tem perturbação. Eu precisava mudar de residência, mudar de casa, para ter um pouco mais de paz. E aí, tendo um pouco mais de paz, eu posso vir servir aqui na seara mediúnica mais tranquila. Os bons espíritos novamente ouvem o pedido de Dona Arlinda, das condições dela para poder trabalhar na seara mediúnica. Acolhem e auxiliam no que é necessário. Passado um tempo, Dona Arlinda aparece novamente na reunião mediúnica e ela vai dizer o seguinte: agora eu estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como que eu posso começá-la? Eu estou aqui aguardando a influência dos irmãos espirituais, mas eles não chegam até mim. Como que eu posso servir na seara mediúnica e estar aqui se eu não tenho, às vezes, um mentor ou um guia para estar aqui, para poder comunicar na reunião mediúnica? Como que eu posso trabalhar sem a influência dos bons espíritos? Será que a boa espiritualidade poderia
encaminhar até a mim espíritos para que eu possa, enfim, trabalhar? E ouvindo esse pedido de Dona Arlinda, a espiritualidade fez isso. Encaminhou até ela espíritos enfermos para ela trabalhar. Só que Dona Arlinda tinha repulsa por esses espíritos, os inferiores, ainda inferiores. Tinha repulsa. Ela não gostava dos espíritos enfermos, ainda doentes. Ela não gostava de ter que lidar com aqueles que estavam desesperados e angustiados. A boa espiritualidade da casa enviou até ela incontáveis irmãos para que ela pudesse estender a mão e ajudar, sobretudo na seara mediúnica. E ela recusou a todos. Como diz Humberto de Campos, a futura missionária negou-se. Ela queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças. A Dona Arlinda, ela queria servir com a mediunidade dela voltada a Jesus, mas ela queria o campo de flores. Ela não queria ter que lidar com os irmãos espirituais ainda inferiores, ainda enfermos. Ela não queria. E aí, diante disso, certo dia, na reunião mediúnica, Dona Arlinda diz: meu protetor, me ajuda. Eu preciso progredir. Será que eu posso contar com você para o meu desenvolvimento? Vamos dizer, o meu desenvolvimento mediúnico? Meu protetor, eu preciso evoluir aqui nesse trabalho. Será que eu posso contar com você para o meu desenvolvimento? Dona Arlinda diz isso para o espírito, mentor da casa. E esse espírito responde: sim, a mediunidade antes de ser um fenômeno, é um trabalho aos semelhantes. Para todos aqueles que enxergam a mediunidade só como um fenômeno, o espírito diz: não, a mediunidade, primeiro de tudo, é um trabalho ao semelhante. E aí, Dona Arlinda diz: então, os protetores irão me auxiliar nesse desenvolvimento? E esse espírito responde: eu agora, minha irmã, eu só conheço um espírito que pode socorrê-la. Afinal, a boa espiritualidade já fez tanto para Dona Arlinda começar esse trabalho e ela não enxergava toda essa ajuda que ela teve. E aí esse espírito diz: agora, minha irmã, só tem um espírito que pode te ajudar. E sem ele, a tua felicidade nunca virá. E aí, Dona Arlinda fica toda empolgada. Claro, então me diz que espírito é esse que pode me ajudar? E o bom espírito responde: é o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ele está em seu próprio mundo. Assim encerra a história de Humberto de Campos, do capítulo 29, meus irmãos. Uma senhora que desejava muito servir a casa espírita, foi concedida para ela a chance e ela colocou incontáveis condições para servir. Ai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, faz isso por mim, conquista isso para mim. Colocou várias condições para assim, porque resolve essas situações na minha vida para eu estar em paz para trabalhar na seara mediúnica. A boa espiritualidade ajudou Dona Arlinda nas questões materiais incontáveis vezes. Mas ela continuava faltando às reuniões. Ela continuava não cumprindo os deveres com o trabalho que ela aceitou. E todas as vezes ela continuava pedindo, pedindo e pedindo. Ajuda na minha casa, ajuda com meu esposo, ajuda com o trabalho, ajuda com os filhos. Como se isso fosse a condição para ela servir na seara espírita. Como se Dona Arlinda dissesse: quando tudo na minha vida estiver perfeito, aí eu estou pronta para o trabalho na casa espírita.
Só que Dona Arlinda ainda não tinha o esclarecimento de que problemas sempre teremos. E que se a gente for ficar aguardando, tá tudo perfeito no trabalho, tudo perfeito em casa, está tudo perfeito com a família, para a gente frequentar e servir a casa espírita, a gente nunca vai frequentar. Porque a gente ainda enfrenta dia após dia de oscilações e problemas. Neste mundo que habitamos ainda não há a tranquilidade e a felicidade completa. Só que Dona Arlinda estava esperando isso. E engraçado porque ela começa a colocar condições. Como se fosse assim: ajuda lá no trabalho do meu esposo, aí eu sirvo. Ajuda na minha casa, aí eu sirvo. Ajuda com os meus filhos, aí eu sirvo. Como se só recebendo algo em troca de auxílio, só por isso ela iria servir. Olha como isso é sério, meus irmãos. Porque Dona Arlinda, ela estava servindo na casa espírita, aguardando benefícios. Benefícios. E como se estivesse exigindo, olha, eu trabalho aqui, eu preciso de benefícios. Olha o comportamento de Dona Arlinda. E aí, no final, depois de ser ajudada incontáveis vezes e ainda assim trabalhando de qualquer jeito, servindo de má vontade, quando alguém precisava, ela não tinha boa vontade nenhuma para poder ajudar. Continuava assim o trabalho dela. A gente acha, às vezes, agora vou fazer até um comentário para nós, que a boa espiritualidade não enxerga a boa vontade que está no nosso coração. Às vezes estamos servindo numa casa espírita, e aqui eu também vou colocar no âmbito da família, em qualquer lugar que for. Às vezes a gente está servindo, fazendo ao bem, e a gente acha que a boa espiritualidade não está observando o nosso empenho naquela tarefa. Mas eles estão. E eles vão deixando, assim como deixaram Dona Arlinda. Foram deixando. Até o dia que falaram: minha irmã, a única solução para você é o espírito da boa vontade no seu coração. Não tem mais nada que a equipe espiritual possa fazer. Agora só depende da sua boa vontade para servir. Da sua boa vontade. Como está a nossa boa vontade em servir ao bem? Será que estamos como Dona Arlinda? Esperando servir ao bem para receber algo em troca? Será que estamos? Ou estamos fazendo o bem pelo puro e genuíno amor que Jesus nos ensinou? A servir sem esperar nada em troca. Aí eu acrescento o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, a passagem Os Bons Espíritas. O bom espírita não é aquele, não é, meus irmãos, aquele que já é perfeito. O bom espírita é aquele que dia após dia busca se melhorar, ter boa vontade, fazer o bem. É aquele que dia após dia acorda, pensando que eu posso melhorar hoje para servir a Jesus, a minha casa espírita. Bom, meus irmãos, essa história de Dona Arlinda, ela já diz muito para nós e convida ao nosso coração uma reflexão profunda. Como está o espírito de boa vontade em nós? Para servir na casa espírita que estamos, nos trabalhos na casa espírita que a gente aceitou, para servir ao bem, para servir a Jesus. Meditemos hoje sobre essa história e eu deixo aqui o nosso carinho para com todos os irmãos. Encerrando o nosso encontro de hoje e nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada casa espírita, que tanto nos acolhe, que tanto nos auxilia, a nossa casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares. A nossa casa espírita é uma grande família que acolhe a todos com muito amor.
Então hoje eu encerro aqui essa mensagem que é da nossa amada Casa Espírita, convidando a todos para refletir sobre a história de Dona Arlinda hoje. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Um ótimo domingo para todos nós.